Agora de flores, e quem é que não gosta de uma orquídea, não é verdade? Para dar dicas de como cuidar dessa flor, vamos conversar agora com o paisagista Eri Lima. Ô Eri, cadê você, hein? Bom dia, eu já tô vendo, olha que coisa bonita, hein? Que linda. Bem-vindo, Eri, tudo bem? Bom dia, Douglas, estou muito feliz de estar aqui novamente. Bom dia a você de casa. E eu quero, Douglas, fazer um convite ao público de casa a vir aprender comigo hoje a como cultivar as orquidaceias, não é? Isso começa com a escolha da orquídea para se colocar dentro de casa ou não? Sim, todas as orquídeas, elas requerem ambiente que tenha bastante claridade, ou seja, não pode haver muita sombra, não é? E não pode pegar o sol direto, mas é muito simples o cultivo das orquídeas. Não é? Entendi. Hoje, por exemplo, eu trouxe aqui... Que espécie é essa? Essa é a orquídea comodória. Ela flore 2 vezes ao ano, ela é extremamente resistente e ela é uma orquídea que ela gosta muito de adubagem orgânica, como farinha de osso, por exemplo, não é? Ela é muito linda, ela flore 2 vezes ao ano, extremamente resistente, Douglas. Tem outras espécies aí também? Essa também é um tipo de orquídea? Essa é a chuva de ouro. Que bonita. Muitos acreditam que ela traz prosperidade, é uma orquídea maravilhosa, ela é muito bonita, não é verdade? Que legal. E aquela ao lado é a cimbíndio. Essa orquídea ela tem um perfume maravilhoso, é uma delícia né, sentir o perfume dessa orquídea. E assim, e ela é conhecida também como a orquídea do amor, né? Para se presentear, ela é muito resistente e a cimbíndio, ela flore 1 vez ao ano. E né? todas essas espécies a gente pode ter em casa, ou Eri? Sim, pode-se ter uma sacada gourmet, por exemplo, num ambiente que seja muito arejado, ou seja, não pode pegar sol, né? Ambiente que tenha claridade, meia sombra, e elas são resistentes, porém elas requerem cuidados especiais, como o transplante após cair, né, a floração desse vasinho plástico que ela é comercializada, não é? E assim, e ela flore 2, 3 vezes ao ano, dependendo da adubagem, da rega. Aí, com o maior prazer, eu vou indicar ao público de casa como fazer a rega, como tratar, para sempre mantê-la vigorosa e bonita, não é? A Regina está lá, Rê. Ah, que bom, Rê, você está bem? Mas você não tinha me visto? Tudo Eu jóia. estava esperando vocês me darem uma Surpresa. brecha. Ninguém me dava uma brecha, eu fiquei assistindo. Legal. O que a gente vai fazer, Eri? Rê, eu vou ensinar hoje como cultivar as orquídeas, o trabalho de poda, de adubagem, tudo isso, né? Vamos lá. A orquídea, gente, você de casa, ela tem que ser plantada nesse vasinho de cerâmica. Por que cerâmica? Que vai ajudar a manter a umidade dela, não é? E ela tem que ter, o vaso tem que ter esses furos, né? Que é muito importante para que as raízes, elas sobressaiam no vaso. Sobressaiam, né? Então, isso é muito importante. Ela vai agarrando o vaso, né, Eri? Justamente. Se plantar um vaso que não tem esses furos, ela não sobrevive, as raízes não conseguem respirar. As orquídeas, elas possuem as raízes herbáceas. Regina, herbáceas são essas raízes, tá? Essas daqui. Ou seja, são raízes aéreas. O tecido vascular dela e as raizames são macias, não é? Então, por isso, a necessidade de se plantar neste vasinho furado. Por quê? Para que as raízes elas se fixem no vaso e elas consigam respirarem, né, para que se desenvolva. Ô, Eri, né? então quando a gente ganha a orquídea naquele vasinho de plástico, Certo. depois tem que passar para esse. Passar para este vaso. Né? Tá. Após cair a floração, é muito importante fazer um trabalho de poda, que eu vou mostrar aqui ao vivo, e transplantar para este vaso. Vamos não é? fazer? Perfeito. Quem vai? Aqui, gente, justamente, aqui eu trouxe a argila expandida já, que é uma necessidade de se colocar a manta de bedim, tá? Para que se tenha a drenagem devida. E eu vou precisar fazer um trabalho de sangramento. Aqui eu tenho uma cimbíndio. Regina, sabe por que eu trouxe a orquídea judiadinha, sentida? Justamente para que o público de casa se identifique. Ela não é? fica assim mesmo, olha, toda judiada. Triste, não é? Você vê a aparência, a nervura das folhas começa a engrossar e começa a queimar Tem a pontinha das salvação. folhas. Tem salvação. E com o maior prazer vou mostrar para você de Quer que eu casa. ajude? Não há necessidade. Olha só, já deixei tudo certinho já. Aqui, gente, olha, eu fiz um processo de sangramento. O que é sangramento? Eu cortei já metade do torrão dela, tá? E aqui eu vou fazer pseudocubos, né? Ou seja, mudas dessa orquídea cimbíndio, tá? Aqui eu vou pegar a minha tesoura, que é muito simples, tá? Fazer um trabalho de poda. É muito simples, gente. Olha, todo esse... Sem dó. Sem dó, tá? Não vai matar a planta fazer Não vai isso. matar, pelo contrário. Se não fizer, as raizames elas começam a atrofiarem, tá? Então tem que fazer, por exemplo, tá vendo Mas aqui, como é que ó? eu sei como que eu vou cortando? Vai entrando com a tesoura e vai cortando? Isso, por exemplo, aqui eu tenho uma muda. Ah, Então eu tá. tenho várias Tá. raizames da orquídea. Então eu vou começar a fazer um sangramento, que é uma cirurgia que você faz na espécie, e vou tirar essa muda justamente já com essas raizames, Entendi. não é? Para que dê certo. É um trabalho que é muito legal se fazer, e assim, é um pouquinho demorado, mas dá para fazer o trabalho de corte tranquilo, tá? Então é muito importante se fazer isso daqui, olha, o sangramento, tá? Na orquídea.
para que ela consiga se desenvolver. Então, eu vou sangrá-la. Olha só, tá vendo a mudinha já ficando solta aqui? Tô vendo. Essa orquídea, gente, 2 anos mais ou menos, essa simbíndio, né, que eu mostrei há pouco, que é conhecida como a orquídea do amor, e ela tem várias tonalidades, as flores, tá? E aí você pode fazer a mudinha. Aqui, olha, não se assuste você de casa, tá? É muito importante esse processo de sangramento para que ela consiga se recuperar. Isso é uma muda. Isso aqui é uma muda. Essa planta que vem para cá, Eri, Essa eu tô com que vem medo por de aí. não dar tempo da gente plantar. Não, eu já vou fazer isso agora já. Inclusive, eu vou fazer só mais uma mudinha. Ai, que cheirinho gostoso de muito terra. bacana, Eri. de substrato, né? Muito legal mesmo. Então, eu vou fazer mais um corte, tá? Aqui eu já fiz 3 mudas. mudinhas. Muito simples. Só que é muito importante, esse substrato aqui, velho, ele está cheio de fungos, como cochonilha, pulgão. Tem que tirar? Então, tem que higienizar. Eu trouxe aqui uma bacia com água, tá? Vai. Que é O que muito que você quer que eu simples. Trouxe essa bacia com água. Isso é muito importante, gente, Adoro você de mexer casa. Muito legal. Mexer com a terra saúde, né, Oh. Regina? Muito bacana. Até para a alma, saúde da alma. Justamente. inclusive. Você vai colocar aqui dentro, O que tem olha. aqui? É uma água simples, Só tá? água? Água filtrada, que é muito importante, para não ter nenhum cloro, né? Você vai higienizar. Ai, que interessante. Não é? Para sair Eri, todo o calma. substrato, justamente. Sair todo o substrato já velho da orquídea, para não levar nenhum fungos para o novo plantio, para o substrato novo. E aí você vai colocar todas essas mudinhas aqui neste vaso, tá? Que é muito importante. Tira a terra velha que está com Isso. cochinilha. Na verdade, Regina, todo o substrato antigo, né, o velho, né? Porque tem cochonilha, pulgão devido à umidade, de rega, tudo isso. Então é importante fazer esse trabalho. O não fazer, a orquídea ela pode vir a pegar cochonilha, que é um fungus que ele suga toda a seiva, enfraquece a espécie, né? Isso aqui é muito importante e é simples de fazer. Aí põe... Aqui eu vou levar a bacia novamente para o espaço onde ela estava, não é? Sim. Em cima do apoio. E antes de fazer o plantio, a minha tesourinha, ela está aqui. Antes de fazer o plantio, observe você de casa, é muito importante fazer essa poda. Ou seja, retirar essa haste que ela floriu. Tá. É muito importante, tá? Retirar toda ela, para que a orquídea ela consiga se desenvolver com tranquilidade, não é? Vou fazer um trabalho de poda. Retirei todas essas hastes secas, tá? Essas pontinhas é muito importante. Tira só a pontinha ou tira a folha toda? Retirar a pontinha e retirar sempre na diagonal. Por quê? Esse corte na diagonal vai agilizar o processo de cicatrização e a espécie, tudo que se poda na diagonal, ela entende como autodefesa e agiliza o processo de brotação de folhas novas. Tá. E aí, eu vou colocar a mudinha aqui. Ah, coloca né? todas Vai de me ajudar. novo? Isso, todas as mudinhas aqui no vaso. Então, pera lá. Ok, que é muito simples, tá? Servir de apoio. E aí eu vou vir com o substrato, gente, que é casca de madeira, carvão, né? Que é muito bacana. E aí eu vou colocar em todo o vaso, que é muito importante para se fazer o plantio, não é? Em todo ele. E aí eu vou compactar as raízes, não é? Que é muito importante. Apoiar direitinho. Observe assim, um pouquinho mais, vou virar aqui ao lado para servir de apoio, não é? E aí toda ela, para que se compacte, dê um efeito bacana e consiga a espécie se desenvolver com tranquilidade, né? Observe só você, é muito importante se dividir bem as mudinhas para que as raizames elas sobressaiam por esses furos e aí elas se desenvolvam com tranquilidade. Não se preocupe porque questão mais ou menos de 2 meses, as raízes elas se firmam, não é? Então, rapidamente ela consegue se Mas é só desenvolver. Só isso que é a necessidade. só isso? Somente isso. Só que é muito importante, assim que se fazer o Regina. plantio, borrifar na De- folhagem. Pra quê, Eri? Para higienizar a nervura das folhas, porque todas as orquídeas respiram pelas folhagens. Observe você, por exemplo, aqui, eu esqueci Mas de o que é fazer esse uma poda. tchu-tchu-tchu que você pôs? Para higienizar as folhas. Mas é água pura ou é um Água, produto? justamente com um produto chamado Brilha-Folha, para fortificar Brilha-folha. justamente a nervura das folhas, as folhagens respirarem rápido e rapidamente virem folhas, flores, né, e se desenvolverem com tranquilidade. Esse produto aqui, gente, é um adubo maravilhoso, que ele é torta de mamona, é orgânico, né? Ele é excelente. Então, esse produto, ele ajuda rapidamente na floração da espécie. Muito simples. Joga por cima. Só colocar aqui por cima. E ela fica assim mesmo, soltinha. Pode ir para o meu jardim, para minha Pode, estufa. tranquilo. Você pode, por exemplo, a orquídea é muito fácil. Elas são epifitas. Epifitas são espécies que sobrevivem em cima de outras plantas, não é? Então, por exemplo, se você não tem esse substrato, você pode simplesmente pegar um isopor, pendurar na árvore, Regina. rapidamente ela vai se desenvolver. Não é? O Douglas está chamando. Diga. Pois é, a gente quer agradecer a participação de você.